Gente, vamos falar do que está acontecendo no Brasil, que cada vez mais querem retirar a nossa liberdade de expressão, liberdade financeira e econômica agora. Esse é o próximo passo. Então a gente precisa se movimentar. E aqui eu não estou falando do empresário como eu, né, que tem uma empresa média, mas principalmente daqueles que são os pequenos, os individuais, né, e que precisam ter um apoio muito maior. A gente não pode esquecer que mais de 50% das empresas, muito mais de 50% das empresas, elas são de pequenos empresários. Depois nós temos a cadeia dos médios empresários e apenas depois as grandes empresas, que é uma parcela muito pequena. Né? Então a gente precisa lembrar que esses pequenos empresários é que eles coordenam, na verdade, o serviço, eles coordenam os trabalhos, a maioria dos trabalhos no Brasil. Né? A gente tem uma população onde apenas 10% está presente nessas grandes empresas. Os demais profissionais, eles estão ligados a pequenas e médias empresas no Brasil inteiro. E aqui eu incluo também os empresários individuais, que é justamente onde essa falta de liberdade vai ocorrer. É justamente onde essa falta de liberdade é o foco do atual governo. Né? Porque eles são profissionais liberais e o MEI, né, falando aqui do microempreendedor individual, o MEI ele tem na sua legislação, isso vocês podem procurar abertamente aí no próprio Google, eles podem receber através da conta física, justamente pela característica de ser um microempreendedor individual. Então eles não precisam ter uma conta PJ, basta eles terem uma conta pessoa física e por essa legislação eles conseguem e podem realmente receber. E é exatamente esse dinheiro que esse governo quer. E aqui entra também a questão da escala 6x1, né, de quem está ali à frente da escala 6x1, que às vezes ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, e que precisa complementar a renda. A gente não pode esquecer que a CLT, enquanto carteira assinada, ela retira uma grande parte do salário das pessoas, chegando em alguns casos até 33% do valor do salário da pessoa, contando com o INSS e o do retido na fonte. É uma taxa extremamente alta. Não estou falando aqui da parte do empresário, porque o empresário, quando ele opta por CLT, ele sabe que ele vai ter os seus encargos respectivos. Mas a gente está falando da pessoa que tem que complementar essa renda que já lhe foi retirada pelo Estado. E aí é que o calo vai apertar para a maioria da população brasileira, para a maioria do povo brasileiro. Que ele tem o seu bico, ele vende o seu doce no final de semana, ele leva os bolinhos para vender na própria empresa, ele tem é representante de uma empresa de cosméticos, como é muito comum aí, que vai lá com o seu caderninho, marca e ganha a sua renda. E aí esse empregado é essa pessoa que tem que complementar a sua renda para pagar a escola de um filho, para pagar o inglês de um filho, para pagar o cursinho do filho, para poder ter uma vida melhor no futuro. É essa pessoa que vai realmente penar na mão deste atual governo. E além disso, a gente está falando aqui dos motoristas de aplicativo. Vamos para eles lá então. Motorista de aplicativo recebe através da sua pessoa física. Alguns deles têm MEI, outros não. Né? Aquele que tem MEI ainda tem essa questão da legislação que eu acabei de colocar, onde permite ele receber pela pessoa física. E ele vai ter que ser tributado de certa forma, porque com certeza, de acordo com o que ele trabalha, talvez ele ganhe mais do que apenas R$5.000. Além desse profissional, né, que é do transporte, que eles não fazem apenas, às vezes, no aplicativo de Uber, hoje só temos praticamente Uber, né, no Brasil, 99, né, que são grandes empresas, conglomerados que organizam esse transporte aqui no Brasil, transporte de aplicativos. Mas nós temos também os pedreiros, nós temos aquela mão de obra que já está escassa, né, e que ganha totalmente por fora. A maioria dessas pessoas, eles não têm nenhum MEI, eles não têm conhecimento para ter o MEI. Só que eles ganham em uma empreitada de obra, né, por uma obra toda, 8, 10, 15 mil reais, dependendo do tamanho da obra. E como é que vai ficar esse profissional que já depende e que trabalha dessa forma, porque é a única coisa que ele sabe fazer, e nem toda empresa de construção tem tamanho suficiente para dar emprego para toda essa gente, né? E esse profissional que faz o trabalho na minha casa, na tua casa, né, um trabalho rápido de hidráulica que no montante do mês pode ganhar muito mais do que R$5.000, ele vai ser tributado e taxado. Então, gente, a gente precisa acordar. Essa camiseta, ela é emblemática, é o Don't Tread on Me, não pise em mim. Ela foi considerada a primeira bandeira americana, né, e que fala justamente dos 13 condados americanos que estavam contra o governo britânico, justamente por causa da exploração de impostos. E essa camiseta, ela representa o trabalho, ela representa o trabalhador, ela representa o capitalismo e representa menos impostos. Se os Estados Unidos ele está onde está hoje, é por causa deste movimento aqui. Don't treat on me. Não esqueçam disso, gente. A gente precisa resgatar isso aqui. E a esquerda muitas vezes fala que esse movimento aqui, ele é fascista, ele é da supremacia branca, justamente tentando
mascarar a realidade desse projeto aqui, que é um projeto de liberdade, como está aqui, ó. Então, gente, vamos acordar, a gente precisa fazer esse movimento e a gente precisa explicar para essas pessoas e exigir dos nossos senadores, dos nossos deputados, que eles realmente brequem, né, e consigam parar essa transformação absurda que querem fazer num povo que já é tão taxado, criar mais taxas ainda.